Primeiro, o que é engenharia diagnóstica? E para que isso serve, cara? Então, essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque engenharia diagnóstica é algo que é comum a todo mundo, né? Todo mundo que reside em algum lugar sabe o que é engenharia diagnóstica sem saber exatamente o que é, né? Então, assim, o que é engenharia diagnóstica na semântica da palavra? A engenharia diagnóstica nada mais é do que uma especialidade da engenharia, e que pode ser atuada por arquitetos também, arquitetas, né? E que a gente identifica os problemas daquela edificação, né? Então, a grosso modo, eu moro numa edificação que tem uma trinca, que tem uma fissura, que tem uma infiltração. O papel do engenheiro diagnóstico ou do patologista é identificar a origem daquele problema, que é das partes mais complexas, né? Por quê? Apesar de ser algo sensorial, eu estou olhando para aquela fissura, eu estou olhando para aquela trinca, nem sempre eu sei qual que é a origem. Sim. E normalmente a pessoa que ela não é formada na área, que não tem expertise, ela não vai saber, né? E por que isso é tão importante, a engenharia diagnóstica, para poder fazer essa tratativa? Porque para eu conseguir resolver aquela trinca, aquele problema, né? Eu tenho que identificar qual que é a causa dela. Então eu tenho inúmeras causas de uma trinca. Ela pode acontecer por uma movimentação estrutural, movimentação térmica, muito sol que bateu naquela parede, né? Então, para eu conseguir resolver o problema, eu tenho que achar a raiz dele. A gente costuma brincar, né, Lorena? Que o patologista, o engenheiro diagnóstico, ele é o médico da edificação. Eu ia falar isso, né? Exatamente. Então, assim, para o médico conseguir te receitar um remédio, ele precisa saber o que você tem. Investigar. Né? Eu tô com uma febre. Tá, beleza. Mas essa febre é causada por quê? Um vírus, uma bactéria? Então, a gente quem vai dar esse diagnóstico na área da engenharia, né? Inclusive, então, a gente usa os mesmos termos, né? Sim, anamnese. Isso. Então, a gente utiliza esses termos. Quando a gente vai fazer uma vistoria prévia, a gente nunca vai já para fazer a vistoria já completa, a inspeção, na verdade, né? Então, sempre que a gente tem solicita nosso serviço. É tipo a consulta, né? Exatamente. Pronto, não tem a triagem. Perfeito. Quando a gente vai no hospital, né, na emergência, a gente tem uma triagem que é feita pelo técnico de enfermagem, um enfermeiro, para ele saber em qual médico ele vai te direcionar. Se é um médico cardiologista, se é um dermatologista. Então, a gente faz uma análise prévia, que é uma anamnese. Sim. Esse termo é usado, é o mesmo termo que o médico utiliza, né? Para a gente avaliar quais são as inspeções que a gente precisa fazer e quais os equipamentos que a gente vai utilizar. Se a gente vai usar uma câmera térmica, se a gente vai usar um martelo de borracha, então a gente vai entender qual é o tipo de inspeção que a gente vai fazer e a grandiosidade e complexidade dela. Então, de uma fachada, por exemplo, a gente vai fazer uma inspeção, então, beleza, eu preciso entender qual é o tipo de inspeção que eu vou fazer. Então, se é uma infiltração de banheiro, de uma caixa d'água, então, tudo isso influencia até no escopo da proposta, né? Então, a gente vai fazer o escopo da proposta de acordo com essa vistoria prévia. Por isso que a gente utiliza muitos dos termos que é comuns à medicina. Inclusive os equipamentos, né? Os ensaios que a gente faz. Por exemplo, dentro da engenharia diagnóstica, para a investigação, por exemplo, de um vazamento ou de uma infiltração, a gente tem um equipamento que se chama geofone, que é muito parecido com aquele aparelho de ausculta médica, né? Exatamente. A gente coloca na orelha, literalmente, e a gente vai entendendo a vibração de uma tubulação. Se ela estiver rompida, a gente vai auscultar e a gente vai conseguir dar o diagnóstico de onde está aquele vazamento. Então, é muito similar. A engenharia diagnóstica, ela é a medicina da engenharia. Né? Legal. Legal essa terminologia. É uma formação específica? Sim. Ou é um braço ali da engenharia, um braço da arquitetura, do curso, que você precisa se especializar na área? Ou um engenheiro, um arquiteto, ele pode já trazer isso e dar esses diagnósticos, por exemplo? Então, não é uma engenharia tão simples. E, normalmente, a graduação, ela não te dá a formação necessária para que você tenha essa expertise para poder atuar como patologista, né? Por quê? Eu vejo um problema grande na docência, né, na academia. Eu fui professor de graduação durante muitos anos e eu vi isso de maneira muito cabal, né? As emendas, elas não são criadas para formar patologistas. Não são, né? Então, você forma como engenheiro civil, ou como arquiteto ou arquiteta, ou técnico de edificações, você não cria expertise somente com a graduação. Não dá. As emendas, elas são muito moldadas para projeto, para execução de obra, né? Elas te formam como um engenheiro de obra, como um projetista de determinada área, né? E ainda assim, não tão bem, né? Então, sim, a engenharia diagnóstica, ela necessita de um estudo pós-graduação, com curso específico, ou com uma pós-graduação, uma especialização, um MBA, né? Então, a gente tem muitas pós-graduações no mercado, cursos específicos, né? Mas realmente precisa desse estudo. Senão, você não consegue ter expertise
de diagnosticar, de laudar tecnicamente, conforme a prerrogativa de normas, né? E Mas não ontem- precisa de residência, não, né? Não, é quase uma residência. Eu vou dizer que, É quase, que viu? eu indico isso. Eu vou falar a minha experiência, né? No meu caso aqui. Ontem, coincidentemente, no grupo da Emira, do Estúdio M4, uma parceira minha, me perguntaram, pessoal, eu queria fazer vistoria, o que vocês indicam de eu fazer? E me marcaram lá e eu dei uma visão do que eu acho que é interessante. Se vocês não sabem, o Lucas é meu mentor de engenharia diagnóstica, que eu conheci na pós-graduação, e aí teve essa veia de engenharia diagnóstica e de acordo com as nossas vivências, o curso que ele dá, enfim, tudo mais, eu desenvolvi esse meu lado Eu da plantei engenharia. sementinha, né, ali, né, na pós. Sementinha Então, foi eu plantada. digo que ele é meu mentor para sempre, porque hoje em dia, a gente faz trabalho juntos, Tá inclusive ganhando hoje... dinheiro, hein, Lucas? Não tanto quanto eu gostaria, mas mais do que eu mereço, com certeza. E aí, o que eu trouxe da minha vivência? Eu falo, olha, tudo que a gente faz, né, que envolve a parte técnica, precisa da teoria. Para que a gente se baseie na teoria, para a gente aplicar na nossa prática. Mas a engenharia diagnóstica, em qualquer curso que você fizer, você não consegue abraçar todos os casos, porque é igual a medicina. Sim. Existem casos, vamos ver umas séries de medicina aí, vão ter casos que o médico vai ficar assim, meu Deus, não é isso, não é aquilo, não é... Fiz todos os O que exames. eu tô fazendo? O que é? Então, é um trabalho investigativo. Então, você precisa da teoria, que é o curso, né, específico, mas você precisa e não é inegociável a vivência. Com certeza. E o que aconteceu comigo? Todas as vistorias que tinham disponíveis, que o Lucas vinha fazer em Brasília, ele falava assim, eu vou fazer uma vistoria, assim, posso acompanhar? Pode. Eu ia lá, acompanhava. E ele me ensinava, na prática, olha, isso aqui, qual é o problema disso, lá, daquela teoria e tal. Então, eu consegui... Eu absorvi a teoria com a prática. Isso, obviamente, é o meu perfil, né? Vão ter Sim. pessoas que vão absorver mais na teoria. Mas a engenharia diagnóstica é indispensável. Com certeza. Então, o que eu oriento a muitos que têm interesse nisso? Colar com pessoas que já têm essa ação e falar assim, poxa, eu posso acompanhar você na vistoria? Eu não tenho nenhum custo, eu só quero acompanhar e ouvir. E se a pessoa estiver aberta, não tenho dúvida que ela vai falar assim, não, pode me acompanhar, se der para eu te apresentar, explicar e tudo mais. Então, não tem como não ter prática na engenharia diagnóstica. Verdade. Entendeu? Não tem como. É algo que tem que andar junto. E a teoria, ela é para sempre. Sim. Com certeza. Sempre tem alguma coisa para aprender nova que é igual à medicina. Sim. Sempre tem um estudo novo, um norma equipamento que atualiza. novo, uma norma que atualiza, Ou um que caso cria, né? Uma norma diferente, foi criada. um sistema construtivo novo. Claro. Então, o steel frame O pai tá da aí. analógica de EPS. PS, vários sistemas construtivos que vão gerar novas patologias. Com certeza. E que a gente sempre tem que estar atualizando. Muitas vezes aconteceu de me chamarem e eu falar assim, não sei. Porque isso é algo novo que eu nunca vi. Mas eu vou Preciso aprender. voltar à teoria para entender Pra o que entender. pode acontecer isso e eu vou Sim. te dar uma resposta. Não é problema dizer não sei. A questão Sim. é que a gente precisa, né, ter esse background para poder aí sim a gente aplicar na prática.